Capítulo 8. O Mestre das Poções. Ali, olha! Onde? Ao lado do garoto alto de cabelos vermelhos? De óculos? Você viu a cara dele? Você viu a cicatriz? Os murmúrios acompanharam Harry desde a hora em que ele saiu do dormitório no dia seguinte. A garota, que fazia fila do lado de fora das salas de aula, ficava nas pontas dos pés para dar uma espiada, ou ia e vinha nos corredores para vê-lo 2 vezes. Harry desejou que não fizessem isso, porque estava tentando se concentrar para encontrar o caminho de suas aulas. Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e potentes, estreitas e precárias, umas que levavam a um lugar diferente às sextas-feiras, outras com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, havia portas que não abriam a não ser que a pessoa dissesse por favor ou fizesse cócega nelas no lugar certo, e portas que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar frequentemente de lugar. As pessoas no retrato saíam para se visitar, e Harry tinha certeza de que os brasões andavam. Os fantasmas também não ajudavam nada. Era sempre um choque horrível quando um deles atravessava de repente uma porta que a pessoa estava querendo abrir. Nick, quase sem cabeça, ficava sempre feliz de apontar a direção certa para os alunos da Grifinória, mas pirraça, o Poltergeist, representava 2 portas fechadas e uma escada falsa se a pessoa o encontrasse quando estava atrasada para uma aula. Ele despejava cestas de papéis na cabeça das pessoas, puxava os tapetes debaixo de seus pés, acertava-as com pedacinhos de giz ou vinha sorrateiro por trás, invisível, e agarrava-as pelo nariz e guinchava. Peguei-a pela bicanca. Pior que o Poltergeist, se é que era possível, era o zelador. Argo Filch. Harry e Rony conseguiram conquistar sua má vontade logo na primeira manhã. Filch encontrou-se tentado forçar o caminho por uma porta que, por azar, era a entrada para o corredor proibido no 3º andar. Ele não quis acreditar que estavam perdidos, pois tinha certeza de que estavam tentando arrombá-la de propósito e ameaçava trancá-los nas masmorras. Quando foram salvos pelo professor Quirrell, que ia passando, Filch tinha uma gata chamada Madame Nora, como que ronrona, um bicho magro, cor de poeira, com os olhos saltados como lâmpadas, iguais aos de Filch. Ela patrulhava os corredores sozinha. Se alguém desobedecesse uma regra em sua presença, pusesse o dedão do pé fora da linha, ela corria para buscar Filch, que parecia asmático em 2 segundos. Filch conhecia as passagens secretas da escola melhor do que ninguém, exceto talvez os James Weasley, e podia surgir de repente como um fantasma. Os estudantes detestavam a ambição mais desejada de muitos era dar um bom pontapé em Madame Nora. Além disso, quando as pessoas conseguiam encontrar o caminho das salas, havia as aulas em si. Mágica era muito mais do que sacudir a varinha e dizer meia dúzia de palavras engraçadas, como Harry logo descobriu. Tinha de estudar o céu da noite pelo telescópio toda quarta-feira, à meia-noite, e aprender os nomes das diferentes estrelas e os movimentos do planeta. 3 vezes por semana iam para as estufas de planta atrás do castelo para estudar herbologia, com uma bruxa baixa gorda chamada Professor Sprout, como quem aprendia como cuidar de todas as plantas e fungos estranhos e descobriam para que eram usados. Sem favor, as aulas mais chatas eram a de História da Magia, a única matéria ensinada por um fantasma. O professor Binks era realmente muito velho quando adormeceu diante da lareira na sala dos professores e levantou na manhã seguinte para dar aulas, deixando o corpo para trás. Binks falava sem parar enquanto eles anotavam o nome e datas e acabavam confundindo Emérico, o mal, com Uruco, esquisitão. O professor Filchwick, que ensinava feitiços, era um bruxo humildinho que tinha de subir numa pilha de livros para enxergar por cima da mesa. No começo da primeira aula, ele pegou a pauta e quando chegou o nome de Harry, soltou um gritinho excitado e caiu da pilha. Desapareceu de vista. Já a professora Minerva era diferente. Harry estava certo quando pensou que ela não era professora para aluno nenhum aborrecer. Severa e inteligente, fez um sermão no instante em que eles se sentaram pela a primeira aula.
A transfiguração é uma das magias mais complexas e perigosas que vão aprender em Hogwarts. Quem fazer bobagens na minha aula vai sair e não vai voltar mais. Estão avisados. Transformou então a mesa em porco e, de volta em mesa, todos ficaram muito impressionados e ansiosos para começar, mas logo perceberam que não iam transformar os móveis em animais ainda por muito tempo. Depois de fazer anotações complicadas, receberam um fósforo e começaram a tentar transformá-lo em agulha. No fim da aula, somente Hermione Granger produziram algum efeito no fósforo. A professora Minerva mostrou à classe como o fósforo ficara todo prateado e pontiagudo e deu um raro sorriso à aluna. A matéria que todos estavam realmente aguardando com ansiedade era a de defesa contra as artes das trevas, mas as aulas de Quirrell foram uma piada. Sua sala cheirava fortemente a alho, que todos diziam que era para espantar um vampiro que ele encontrara na Romênia e temia que viesse atacá-lo a qualquer dia. Seu turbante, contou ele, fora presente de um príncipe africano como agradecimento por tê-lo livrado de um zumbi incômodo. Mas os alunos não tinham muita certeza se acreditavam na história. Primeiro porque, quando Simas Finnegan pediu ansioso para Quirrell contar como liquidar um zumbi, Quirrell ficou vermelho e começou a falar do tempo. Segundo, porque eles repararam que havia um cheiro engraçado em volta do turbante, e os gêmeos Weasley insistiram que devia estar cheio de alho também, de modo que Quirrell estava protegido em qualquer lugar. Harry se sentiu aliviado ao descobrir que não estava muito atrasado com a relação ao resto da turma. Muitos alunos tinham vindo de famílias de trouxas e, como ele, não fazia ideia de que eram bruxos e bruxas. Havia tanto a aprender que, até agora, como Rony, não estava tão adiantado assim. Sexta-feira foi um dia importante para Harry e Rony. Eles finalmente conseguiram encontrar o caminho para o salão principal e tomar o café da manhã sem se perder nenhuma vez. O que temos hoje? Perguntou Harry a Rony enquanto punhavam açúcar no mingau de aveia. Poções duplas com o pessoal da Sonserina. Snape, diretor da Sonserina, diz que sempre protegem eles. Vamos ver se é verdade. Gostaria que Minerva nos protegesse. A professora Minerva era diretora da Grifinória, mas isso não a impedia de dar aos alunos uma montanha de dever de casa no dia anterior. Naquele instante chegou o correio. Harry agora já se acostumaram com isso, mas levaram um susto na primeira manhã quando centenas de corujas entraram de repente no salão principal durante o café da manhã, circulando as mesas até verem seus donos e deixarem cair as cartas e os pacotes no colo deles. Edviges não trouxera nada para Harry até então. Às vezes, entrava para basculhar sua orelha, comer um pedacinho de torrada antes de ir ao dormitório do corujal, com as outras corujas da escola. Esta manhã, porém, ela esboçou entre a geleia e o açucareiro e deixou cair um bilhete no prato de Harry. Ele o abriu imediatamente. Prezado Harry, dizia numa letra muito garranchosa, sei que tenha tardes de sexta-feira livre, então será que não gostaria de vir tomar uma xícara de chá comigo por volta das 3 horas? Quero saber como foi a sua primeira semana. Mande-me uma resposta pela Edviges. Hagrid. Harry pediu emprestado a pena de Rony e escreveu: Sim, gostaria de ver você mais tarde. O verso do bilhete e despachou Edviges outra vez. Foi uma sorte que Harry tivesse o convite de Hagrid com que se alegrar, porque a aula de poções foi a pior coisa que lhe acontecera até ali. No início do banquete de abertura do ano letivo, Harry tivera a impressão de que o professor Snape não gostava dele. No final da aula de poções, ele viu que se enganara. Não era bem que Snape não gostava de Harry. Ele o odiava. A aula de poções foi uma das masmorras. Era mais frio ali do que na parte social do castelo e teria dado arrepios, mesmo sem os animais embalsamados flutuando em frascos de vidro nas paredes à volta. Snape, como Flitwick, começou a aula fazendo a chamada. E como Flitwick, ele parou no nome de Harry. Assim, disse baixinho, Harry Potter, a nossa nova celebridade. Draco Malfoy e seus amigos, Crabbe e Goyle, deram risadinhas escondendo a boca com as mãos. Snape terminou a chamada e encarou a classe. Seus olhos eram negros como os de Hagrid, mas não tinham o calor dos de Hagrid. Eram frios e vazios e lembravam túneis escuros. Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte exata do preparo de poções. Começou. Falava pouco, acima de um sussurro, mas não perderam nenhuma palavra. Como a professora Minerva, Snape tinha o dom de manter uma classe silenciosa sem esforço.
Como aqui não fazemos gestos tolos, muitos de vocês podem pensar que isto não é mágica. Não, espero que vocês realmente entendam a beleza do caldeirão cozinhando em fogo lento, com a fumaça a tremeluzir. O delicado poder dos líquidos que flutuam pelas veias humanas enfeitiçam a mente, confundem os sentidos. Posso ensinar-lhes a engarrafar fama, a cozinhar glória e até zumbificar. Se não fossem o bando de cabeças ocas que geralmente me mandam ensinar. Mais silêncio seguiu-se a esse pequeno discurso. Harry e Rony se entreolharam com as sobrancelhas erguidas. Hermione Granger estava sentada na beira da carteira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma cabeça oca. Potter, disse Snape de repente. O que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? Raiz do que em pó a uma infusão de quê? Harry olhou para Rony, que parecia tão embatucado quanto ele. A mão de Hermione se ergueu no ar. Não sei... Não, senhor, disse Harry. A boca de Snape se contorceu no sorriso de desdém. A fama, pelo visto, não é tudo. E não deu atenção à mão de Hermione. Vamos tentar outra vez, Potter. Se eu lhe pedisse onde você iria buscar benzoar? Hermione esticou a mão no ar o mais alto que pôde, sem se levantar da carteira. Mas Harry não tinha a menor ideia do que fosse benzoar. Tentou não olhar para Malfoy, Crabbe e Goyle, que sacudiam de tanto rir. Não sei, não, senhor. Achou que não precisava abrir os livros antes de vir em Potter. Harry fez força para continuar olhando diretamente para aqueles olhos frios. Folhear os livros na casa dos Dursley, mas será que Snape esperava que ele se lembrasse de tudo que vira em 1000 ervas e fungos mágicos? Snape continuava a desprezar a mão trêmula de Hermione. Qual é a diferença, Potter, entre acônito licoctono e acônito lapelo? Ao ouvir isto, Hermione se levantou, a mão esticada em direção ao teto da masmorra. Não sei, disse Harry em voz baixa, mas acho que Hermione sabe. Por que o senhor não pergunta a ela? Alguns garotos riram. Os olhos de Harry encontraram de cima e esse deu uma piscadela. Snape, porém, não gostou. Sente-se, disse com rispidez a Hermione. Para sua informação, Potter, asfódelo e losna produzem uma poção para adormecer tão forte que é conhecida como poção do morto-vivo. E benzoar é uma pedra tirada do estômago da cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos. Quando os dois acônitos são plasmas do mesmo gênero botânico, então, por que não estão copiando o que eu estou dizendo? Ouviu-se o ruído repentino de gente apanhando penas e pergaminhos. Acima desse ruído, a voz de Snape. E vou descontar um ponto da Grifinória por sua impertinência, Potter. As coisas não melhoraram para os alunos da Grifinória na continuação das aulas de poções. Snape separou aos pares e mandou-os misturar uma poção simples para curar furúnculos. Caminhava impotente com uma longa capa negra, observando-os pesar ortigas secas e pilar presas de cobra, criticando quase todos, exceto Draco, de quem parecia gostar. Tinha acabado de dizer a todos que olhassem a maneira perfeita com que Draco cozinhara as lesmas, quando um silvo alto e nuvens de fumaça acre e verde invadiram a masmorra. Neville conseguira derreter o caldeirão de cima, transformando-o numa bolha retorcida, e a porção dos dois estava vazando pelo chão de pedra, fazendo furos nos sapatos dos garotos. Em segundos, a classe toda estava trepada nos banquinhos, enquanto Neville, que se encharcara de poção quando o caldeirão derreteu, tinha os braços e as pernas cobertos de furúnculos vermelhos que o faziam gemer de dor. Menino idiota! Vociferou Snape, limpando a poção derramada com um aceno de sua varinha. Suponho que tenham adicionado a cerda de porco-espinho antes de tirar o caldeirão do fogo. Neville charamingou quando os furúnculos começaram a pipocar em seu nariz. Levem-o para a ala hospitalar. Snape ordenou a Simas. Em seguida, voltou-se zangado para Harry e Rony, que estavam trabalhando ao lado de Neville. Você, Potter, por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Achou que você poderia melhorar se ele errasse, não foi?
Mas um ponto que você perdeu para a Grifinória. A injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para perguntar, mas Rony deu-lhe um pontapé por trás do caldeirão. Não fosse a borra, cochichou. Ouvi dizer Snape pode ser muito indigesto. Quando subiram as escadas para sair da masmorra, uma hora depois, os pensamentos se sucediam velozes na cabeça de Harry, que se sentia deprimido. Perdera 2 pontos para a Grifinória na primeira semana, porque Snape o odiava tanto. Ânimo, disse Rony. Snape está sempre tirando pontos de Fred e George. Posso ir com você à casa de Rubio? Às 5 para as 3, eles saíram do castelo e atravessaram a propriedade. Hagrid morava numa casinha de madeira na hora da floresta proibida. Uma besta e um par de galochas estavam à porta de casa. Quando Harry bateu à porta, eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes. Depois, a voz de Hagrid dizendo: "Para trás, canino, trás!" A cara barbuda de Hagrid apareceu na fresta quando a porta abriu. "Esperem aí, para trás, canino." Ele os fez entrar, lutando para segurar com firmeza a coleira de um enorme cão de caçar javalis. Havia apenas um aposento na casa. Presuntos e faições pendiam no teto. Uma chaleira de cobre fervia no fogão, e a um canto havia uma cama macia coberta com uma colcha de retalhos. "Estejam à vontade", falou Hagrid, soltando o canino, que pulou imediatamente para cima de Rony e começou a lamber as orelhas. Como Hagrid, parecia óbvio que Canino não era tão feroz quanto se esperava. "Este é Rony", disse Harry a Hagrid, que fora despejar água fervendo num bule de chá e arrumar biscoitos no prato. "Mais um Weasley, hein?" exclamou Hagrid, vendo as sardas de Rony. "Passei metade da vida expulsando seus irmãos da floresta." Os biscoitos quase quebraram os dentes deles, mas Harry e Rony fingiram gostar e contaram a Hagrid como tinham sido as primeiras aulas. Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu as vestes deles de baba. Harry e Rony ficaram contentes ao ver que Hagrid chamar Filch de guitarra velha. "Quando aquela Madame Nora... Às vezes eu tenho vontade de apresentar o canino a ela. Sabe, todas as vezes que vou até a escola, ela me segue por toda parte. Não consigo me livrar da gata. É Filch que manda ela fazer isso." Harry contou a Hagrid e a aula de Snape. Hagrid, como Rony, disse que Harry não se preocupasse, que Snape não gostava praticamente de nenhum aluno. Mas ele parecia que realmente me odiava. Bobagem, por que eu odiaria? Mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso. "Como vai, seu irmão Carlinhos?" perguntou Hagrid a Rony. "Eu gostava muito dele. Tinha muito jeito com animais." Harry se perguntou se Hagrid teria mudado de assunto de propósito, enquanto Rony contava tudo sobre o trabalho de Carlinhos com dragões. Harry apanhou um pedaço de papel que estava na mesa sobre o abafador de chá. Era uma notícia recortada do Profeta Diário. O caso de Gringotts. Prosseguem as investigações sobre o arrombamento de Gringotts, ocorrido em 31 de julho, que se acredita ter sido o trabalho de bruxos e bruxas das trevas desconhecidos. Os duendes de Gringotts insistiam hoje que nada foi roubado. O cofre aberto, na realidade, foi esvaziado mais cedo naquele dia. Mas não vamos dizer que havia dentro, para que ninguém se meta se tiver juízo, disse um porta-voz esta tarde. Harry lembrou-se que Rony lhe contara no trem que alguém tentara roubar Gringotts, mas não mencionara a data. "Rubio!" exclamou Harry. "Aquele arrombamento de Gringotts aconteceu no dia do meu aniversário. Talvez estivesse acontecendo enquanto a gente estava lá." Não havia a menor dúvida. Desta vez, Hagrid decididamente evitara encarar Harry. Resmungou alguma coisa e lhe ofereceu mais um biscoito. Harry releu a notícia. O cofre aberto na realidade fora esvaziado mais cedo naquele dia. Hagrid esvaziara o cofre 713, se aqui se podia chamar esvaziar, ao levar aquele pacotinho encalombado. Seria aquilo que os ladrões estavam procurando? Quando Harry e Rony voltaram ao castelo para jantar, tinham os bolsos pesados com biscoitos, que a educação o impediam de recusar. Harry pensou que nenhuma das aulas a que assistira até ali tinha lhe dado tanto o que pensar.
quanto o chá de Ruby Hagrid. Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora? Onde estava o pacote agora? Será que ele sabia alguma coisa de Snape que não queria contar a Harry?